O Marco Legal das Startups, a Lei Complementar 182 de 2021, completa um ano de aprovação em junho de 2022. Mas quais foram os impactos dessa legislação, desse marco regulatório para o ambiente de negócios e para o mercado de startups no Brasil? Para falar sobre isso, responder essa e outras perguntas, eu recebo agora o presidente da Associação Brasileira de Startups, Felipe Matos. Além de presidente da Associação Brasileira de Startups, Felipe Matos é um empreendedor do ramo, fundador de startups da Farm, que é uma das maiores aceleradoras de startups do Brasil. Também é vice-presidente do Grupo Dínamo, um grupo que atua junto ao governo na formulação de políticas públicas para o fomento do empreendedorismo, especialmente o empreendedorismo inovador no Brasil, e é uma das grandes referências de startups no Brasil e conhecido também fora do nosso país. Felipe, a apresentação seria longa, porque o seu currículo é um currículo muito bonito de se conhecer, está lá no LinkedIn para quem quiser saber um pouco mais, é uma grande referência, sem dúvida, e eu agradeço a sua presença no nosso programa. Marcelo, obrigado, eu que agradeço pelo convite. Olá a todos que nos assistem, os colegas da TV Senado. Fico feliz de poder falar um pouco de como o marco legal das startups vem avançando aqui no país. Então, a gente até conversou sobre isso no ano passado, antes da aprovação da lei, falando sobre os eixos principais do projeto de lei, naquele momento era ainda um projeto de lei, mas vamos pensar um pouco aqui, né? Conversando um pouco com as pessoas que estão assistindo a nossa entrevista, começar falando, se explicar o que é startup, nem todo mundo sabe, né? O que caracteriza uma startup, que tipo de empreendimento é esse. Então, eu vou pedir para você explicar para a gente, né, o que caracteriza o que é uma startup e, de uma maneira geral, um ano depois da aprovação da lei, como está o ambiente de negócio para startups no Brasil. Perfeito, vamos lá. A startup é uma empresa iniciante, uma empresa que está propondo alguma solução inovadora baseada em tecnologia. Então, quem está em casa, né, e deve usar vários aplicativos aí no celular para pedir comida, aplicativos de transporte, esses são bons exemplos de startups, né? Muitas dessas empresas hoje já cresceram muito e deixaram de ser startups, já são empresas consolidadas, mas que propuseram, quando entraram no mercado, inovações usando a tecnologia. E uma característica importante da startup, além de ser inovadora, é que ela tem uma alta escalabilidade, ou seja, uma capacidade de crescer rapidamente, né? Como a gente vê nesses exemplos, né, de aplicativos e outros sistemas. Quando a gente vai falar do marco legal das startups, existe um conceito lá para a lei, né? Então, a lei considera startups empresas que se autodeclarem como startups, então elas precisam se autodeclarar empresas inovadoras de tecnologia e devem ter faturamento anual até o limite de 16 milhões de reais. Então, com a aprovação desse marco regulatório, né, é um ambiente de muito empreendedorismo, um ambiente disruptivo, inovador, como você bem colocou, e a ideia de um marco regulatório, às vezes, até parece um pouco avessa a todo esse ecossistema, né? A todas as características de um mercado muito, muito livre, muito disruptivo. Mas, dos impactos que esse marco regulatório teve, como é que você vê, um ano depois da aprovação da lei, por exemplo, no que diz respeito à segurança jurídica e desburocratização, né? Que é uma das grandes demandas também de todo empresário, na verdade, né, no Brasil. Sim, perfeito. Você tocou, Marcelo, num ponto super importante, que é a questão da regulação e o próprio ecossistema, né? As startups, elas estão inseridas em um ecossistema que precisa de vários elementos para que elas possam, né, nascer, crescer e prosperar, né? É preciso ter capital para investimento, é preciso ter acesso a talento qualificado, né, pessoas qualificadas na área de tecnologia que consigam construir essas soluções. E um dos elementos importantes desse ecossistema é o ambiente regulatório. E a gente no Brasil, como você bem colocou, não só para as startups, né, mas para o empresariado de forma geral, enfrenta uma série de dificuldades aí burocráticas, tributárias. A gente é o campeão mundial no ranking
não muito honroso, né? É o país mais complexo para impostos no mundo. No caso das startups que precisam de investimento, existiam, né, uma série de inseguranças jurídicas que poderiam gerar riscos adicionais para os investidores. Então, eu, como investidor, poderia aportar capital numa startup, apostar nessa ideia como investidor anjo, o que já é muito arriscado, né? Um investimento que eu tenho uma chance muito grande de perder todo o dinheiro, embora se a startup der certo eu possa ganhar muito também. Mas o risco, considerando, né, o marco regulatório no Brasil, existia se eu virasse sócio da startup e ela viesse a falir, a ter uma dívida trabalhista, por exemplo, essa dívida poderia vir até mim, que fui apenas um investidor, né, que não tinha nenhuma ingerência sobre a gestão ali da startup. Esse, por exemplo, foi um dos pontos em que o marco legal avançou, né? Então, ele fala que os investidores de uma startup não poderão ser responsabilizados, né, por eventuais dívidas que a startup venha a ter futuramente, já que eles não participam da gestão. Né? Vale dizer que a própria existência do marco e a sua criação ela é bastante importante, porque pela primeira vez a gente viu, né, a esfera pública, né, tanto no executivo, que foi o autor do projeto de lei, quanto no legislativo, onde existiu muita discussão sobre o tema. Né? Foi a primeira vez que a gente teve uma discussão sobre as startups, né, sobre o que elas são, sobre a importância delas para a economia do Brasil, para o futuro, enfim. E isso em si já é bastante importante. A gente tem visto uma série de iniciativas a partir do marco, não só na esfera nacional, mas em outras esferas do poder público, para apoiar o desenvolvimento das startups. Isso é muito bom. Agora, pode. Siga, Marcelo. Não. Tá, bom, então vamos lá. Você citou essa parte dos investimentos, né? Eu queria que você explicasse um termo que é muito usado também, que é o investidor anjo, né? E você já colocou um pouco dessas mudanças que o marco regulatório trouxe para dar mais segurança, dar um pouco mais de confiança também para as pessoas que querem investir em startups, não exatamente investir empreendendo, né? Mas, como você falou, às vezes uma pessoa quer investir porque acredita num projeto de uma startup, a startup, uma empresa inicial que precisa de capital, e daí como a pessoa vai investir. Então, esse conceito de investidor anjo. E você mencionou também a questão da retenção de talento, da contratação de talentos. Nessa área de tecnologia, a gente pode falar um pouco sobre isso também, mais para o final da entrevista, já que você agora é o CEO de uma escola de tecnologia, a Sirius. Como é que ficou nessa parte? Porque eu me lembro da gente ter conversado que esse era um dos pontos bem polêmicos, a possibilidade de uma pessoa entrar dentro de um time de uma startup como um sócio, né? Ele entraria como um detentor de uma parte das ações, e daí, quer dizer, se a empresa der certo, ele está ali por livre vontade, se a empresa der certo, ele crescia junto. Se desse errado, é o prejuízo. Também é uma forma de apostar, ele está colocando o seu capital intelectual, o seu capital como pessoa mesmo, como talento profissional. Nessa parte, avançou o marco regulatório? Como é que ficou esse ponto para vocês? Essa parte do talento é uma das que a gente ainda não avançou, né? Inclusive, no projeto original havia um texto sobre esse ponto específico que acabou ficando de fora da versão final. E aí, para os nossos espectadores entenderem, as startups elas são empresas muito pequenas, né, em fase inicial, que estão produzindo soluções geralmente de alta tecnologia, ou seja, precisam de profissionais muito capacitados e muitas vezes leva-se um tempo para desenvolver essa solução até que ela chegue ao mercado, por isso elas precisam desse capital de investimento. No mundo inteiro, as startups elas são criadas e crescem a partir do investimento do capital de risco, né, o venture capital, que basicamente é um investimento onde os investidores apostam naquela ideia, naquele projeto, em troca de ações, né, de participação na empresa,
É um investimento de alto risco, porque a empresa sempre tem uma chance de dar errado, e se der errado, os investidores perdem tudo, mas quando dá certo e cresce, eles podem multiplicar, né, esse capital. O investidor anjo, né, é a figura geralmente daquela pessoa física, né, que aposta bem no começo da ideia, né, e dá ali o capital para aquela ideia começar. Daí o nome investidor anjo. E a gente tem no Brasil aí uma série de dificuldades, tanto do lado da segurança jurídica, que a gente avançou, quanto do lado tributário, onde a gente não avançou. Existe uma tributação que é bastante pesada sobre os ganhos do investidor anjo e é desproporcional na nossa avaliação, né, em relação a outros investimentos de menor risco que geram menos benefícios para a sociedade como um todo, né? Muitas vezes um investimento especulativo ali em capital que tem benefícios tributários que o investimento anjo não tem. Mas, bom, muito bem, esse é o lado do investimento. Do lado do talento, né, essa startup em fase inicial, ela precisa atrair bons talentos, ela está começando, ela não tem muito capital disponível, não consegue competir em salários com grandes empresas, então uma forma que as startups têm para atrair esses talentos é oferecendo ações também. Então, aqueles funcionários, né, ou colaboradores que apostam também na ideia na sua fase inicial costumam receber ações ou opções, né, de compra de ações no futuro, a um valor simbólico, enfim. De forma que, da mesma forma, se a startup der certo, essas ações podem valer bastante no futuro. Se der errado, né, é um risco que todo mundo comprou, mas é uma maneira de atrair esses profissionais. E essas opções, que também são chamadas de stock options, elas hoje no Brasil não têm uma regulamentação específica e há disputas judiciais entre Receita Federal e empresas sobre a forma do cálculo de tributos desse tipo de opção. Se isso deveria ser considerado remuneração e, portanto, deveria, né, recolher todos os tributos trabalhistas ou não. A gente entende que não, que trata-se de uma operação mercantil, né, de um investimento. Mas, enfim, não há um consenso sobre esse tema, nem na justiça, embora a maior parte das decisões judiciais apoie essa tese de que não se trata de remuneração. Isso não está na lei e a gente vem brigando para que esteja, né? Isso é um ponto importante que você colocou agora, que você está brigando. Eu me lembro que você acompanhou a elaboração do marco legal desde o começo, né? Essa história já vem de bastante tempo, a lei foi aprovada em junho de 2021, começou a valer o que a gente chama de vigência em setembro de 2021, teve um prazo de tempo para ela começar a valer, mas toda a discussão, todo o trabalho junto ao poder público já iniciou bastante antes disso, né? Eu acredito que lá por 2015, salvo engano, já existia um trabalho junto ao poder público para a aprovação dessa lei. E o resultado está aí. Não foi tudo que se esperava, não está ainda do jeito que o mercado de startups espera, mas sem essa movimentação da Associação Brasileira de Startups, de Empreendedores Unidos, no caso do Grupo Dínamo, que você faz parte também, né, que eu destaco a importância desse trabalho que vocês fazem, que são empreendedores que já têm, como a gente conversava antes aqui do começo da entrevista, já tem uma empresa para tocar, tem todo esse emaranhado de tributos para poder se ocupar, mas dedica também uma parte do tempo a atuar junto do poder público para a formulação de políticas públicas e fazer essa pressão, estar ali acompanhando no trabalho do Legislativo, e em grupo isso tem mais força. Então, esse trabalho do Grupo Dínamo que chegou e de outros empreendedores que deu resultado com o marco legal, que continue e que essas mudanças sejam feitas para dar mais liberdade a esse mercado que tem resultados positivos para a economia, para a sociedade, enfim, mercado de trabalho como um todo. Felipe, outros países também têm marcos regulatórios, também têm legislações específicas para o mercado de startups. E resgatando um pouco do processo anterior, eu encontrei uma entrevista, um webinário, na verdade, realizado pela FEComércio, em que a diretora executiva da Organização Anjos do Brasil, também uma organização de fomento
ao setor de startups no Brasil, Maria Rita Bueno, ela citou como referência o Marco Legal das Startups, ou a lei semelhante, do Reino Unido. Quais as referências que você traria, se você concorda, de outros países que deveriam servir como espelho para essa regulação do mercado no Brasil? Perfeito. A Maria Rita, diretora da Anjos do Brasil, inclusive faz parte do Grupo DINA, muita gente tem feito juntos muitas dessas discussões. A gente olha exemplos no mundo inteiro, tanto de marcos legais, o marco legal, por exemplo, italiano, foi uma inspiração para o marco brasileiro, e quando a gente fala de marco, é porque ele abarca diversas mudanças, né? No caso do italiano, houve mudanças tributárias, trabalhistas, societárias, e de forma similar a gente propôs mudanças em várias áreas no marco do Brasil. No caso do Reino Unido, ele já é um país que tem um marco regulatório muito mais simplificado e facilitado para negócios de forma geral, e lá existem incentivos específicos para investimento anjo que não existem aqui no Brasil. A maioria dos países já entende a importância desse investimento, né? Porque, diferentemente de um investimento em capital especulativo, né? Comprar um título de dívida, ou algo onde, né, muitas vezes eu só mudo de mão ali o dono da ação, o investimento anjo ele vai para a startup, ele é injetado direto na economia, né? Então ele vai para gerar empregos novos, para compra de equipamentos e serviços, e circula na economia, gerando um aumento direto na arrecadação. E como a gente também entende que as startups são empresas de alto potencial de crescimento, né, espera-se que esse investimento se multiplique, o que vai também gerar um aumento de arrecadação pelo crescimento dos negócios dessas empresas investidas. A própria Anjos do Brasil, né, fez, junto com a consultoria Grant Thornton, um estudo que mostra que, né, para cada real de investimento, né, anjo, na verdade, para cada real de imposto em ganho de capital, né, que é um dos impostos que a gente busca isentar, que deixa de ser arrecadado, a gente gera mais de R$2, quase R$2,50 em arrecadação. Então, até do ponto de vista da Receita Federal, né, do Caixa, apoiar um investimento anjo é um bom negócio, financeiramente falando, porque eu deixo de receber um imposto sobre ganho de capital, que é o imposto que o investidor anjo pagaria lá na frente sobre o capital multiplicado, e passo a gerar mais arrecadação, inclusive mais rápido, né? Vários países entendem isso, como é o caso do Reino Unido, e não só eles isentam esse tipo de imposto de ganho de capital do investidor anjo, né? Eles não pagam como se paga aqui no Brasil, mas ainda há incentivos adicionais. Então, no caso do Reino Unido, para cada, né, libra que um investidor anjo investe em startups, o Reino Unido pode aumentar esse investimento, né, diretamente com mais capital público nessa empresa. Além disso, existe uma série de mecanismos, como, por exemplo, a compensação de perdas. Então, um investimento que esse investidor ou essa investidora vier a fazer e que for perdido, ele abate na base de cálculo do imposto de renda, no caso do Reino Unido. Então, é uma forma de diminuir o risco de perda e um outro incentivo que o governo dá para esse tipo de investimento. No Brasil, a gente está muito longe disso, né? A gente, inclusive, no marco legal, nós propusemos a compensação de perdas e danos para os investidores anjos, e esse item foi vetado, né, pela Casa Civil, pela presidência. Esse veto acabou sendo mantido no Congresso, então a gente não teve esse dispositivo, né, de pelo menos permitir que os investidores pudessem compensar ali perdas e ganhos, o que acaba fazendo com que esse investimento seja um investimento mais caro. Agora, mais ainda, né, porque a gente vem de um movimento de aumento da taxa de juros, e isso, então, faz com que investimentos de menor risco tenham um rendimento maior, e afasta mais ainda, né, os investidores anjos de atividades que promovem o desenvolvimento da economia, como é o caso, né, das startups. Felipe,
falando, já pegando um gancho, né, nessa sua fala, a importância de se fomentar o mercado de startups, que, como você bem colocou, né, muito mais do que o capital especulativo, aquele dinheiro que simplesmente rende trocando de mãos, ou rendendo juros, tem todo esse aspecto de valorização, de desenvolvimento econômico, de gerar empregos, gerar serviços. Existe todo um efeito multiplicador na economia para cada real investido no setor de serviços, ele vai se multiplicando. É uma pessoa que é contratada, recebe o salário, gasta o seu salário comprando outras coisas e assim a economia vai se movimentando. A gente tem, apesar de todas as dificuldades, um país com um número grande de startups, o número que eu tenho no site da Associação Brasileira de Startups, na faixa de 13.500 startups no Brasil, sendo que dessas 20 atingiram o patamar chamado de unicórnio. O que é isso? Conta para a gente o que faz de uma startup ganhar esse apelido de unicórnio, para as pessoas entenderem até um pouco do valor que pode se chegar a esse tipo de negócio. Perfeito. Hoje a gente até tem um pouco mais de 20 unicórnios, novos unicórnios vêm surgindo, né? E o nome vem justamente de ser um ser mitológico muito difícil, quase impossível de encontrar, né? Um animal raro. Para nossa sorte, a gente tem tido cada vez mais unicórnios no mundo e na América Latina, onde o Brasil lidera. Então, o unicórnio é uma empresa de tecnologia, né, que nasceu como uma startup e que chegou a um valor de mercado de $1 bilhão ou mais. Então, a gente tem casos muito notáveis de unicórnios no Brasil que foram do 0 ao bilhão, né, e que agora valem até bilhões de dólares num período muito rápido. A gente tem empresas que fizeram esse percurso todo em 3, 4, 5 anos. Então, uma possibilidade de criação de valor, né, de geração de valor ímpar, né, muito rápido e certamente um veículo de desenvolvimento econômico. Né? Quando a gente pensa na tecnologia, né, diferentemente da indústria de transformação, né, que exige um investimento muito grande em máquinas, equipamentos, né, quando a gente pensa no agronegócio, existe, além desse investimento grande, todo a questão ambiental e o tempo de produção de uma safra que leva meses, né? O processo de crescimento ele é muito mais complexo, enquanto quando a gente vai para o setor de tecnologia, esse crescimento depende basicamente de gente e né, computadores, internet, enfim, a gente consegue produzir inovações e gerar valor de uma maneira extraordinária, né? Muito rápida e gerando para a economia, né, uma série de benefícios aí, né? Processos mais rápidos, mais simples, mais baratos, né? Toda uma eficiência que é gerada pela tecnologia. Por isso, a gente entende que é tão importante que, sim, o desenvolvimento dessas startups, dessas inovações, seja estimulado e buscado, né, por todos, porque traz benefícios muito claros para toda a sociedade. Felipe, para a gente terminar essa nossa conversa, a gente não tem como falar de startup sem estar falando de tecnologia, você acabou de falar sobre isso. E aí eu falo agora da formação de mão de obra, pessoas preparadas para atuar no mercado de tecnologia, desenvolvimento de softwares, Big Data, enfim, é bastante extensa a lista de áreas assim, que pode trabalhar em tecnologia, e você fundou agora a Sirius, uma escola de tecnologia. Como é que você vê essa formação de mão de obra no Brasil e o mercado, o quanto está aquecido para os nossos jovens e para as pessoas que, né, querem migrar para esse mercado de tecnologia? Você também é o educador e eu vou deixar aqui os nossos 2 minutos finais para você falar um pouco sobre isso, sobre a formação, a importância e como é que está o mercado para quem deseja migrar para a área de tecnologia. Obrigado pela pergunta, Marcelo. É excelente tema e, de fato, a gente está vivendo quase uma contradição quando a gente pensa no mercado de trabalho, né? Se de um lado a gente tem no Brasil, né, um momento difícil de crise econômica e atravessando a pandemia,
onde a gente vem de um desemprego histórico, né, nos últimos 10 anos, atingiu 14 milhões de desempregados, hoje a gente está com um pouco menos. Quando a gente vai olhar para o setor de tecnologia, o cenário é completamente diferente. É um setor que vem crescendo muito, a gente bateu aí recordes atrás de recordes de investimentos, inclusive durante a pandemia. Muitas novas empresas foram criadas, muitos unicórnios, muitas empresas cresceram e todas elas precisam contratar profissionais qualificados na área de tecnologia. Esses profissionais estão em falta. As empresas têm brigado e disputado talento, né, o que faz com que os salários estejam em alta. A gente vive uma competição por talento que é global, especialmente com a pandemia. Muitas empresas estrangeiras passaram a vir contratar, né, desenvolvedores, engenheiras de software aqui no Brasil de forma remota, pagando em dólar, em euro. Então ficou mais difícil ainda para as empresas brasileiras competirem por esse talento, né, em salário. Há estudos que falam em mais de 1 milhão de vagas não preenchidas por falta de profissionais no Brasil até o final dessa década. Felipe, você, primeiramente, claro, né? Muito obrigado pelo seu tempo e obrigado por mais essa entrevista. Imagina, Marcelo, eu que agradeço. Obrigado a todos que nos assistiram. Acho que um recado final importante aí, um dos pontos que o Marco Legal trouxe que mais tem sido efetivo é a possibilidade de compras públicas pelo governo de startups. Então, não queria deixar de mencionar isso, porque é algo bastante positivo e muitas empresas agora estão conseguindo oferecer essas soluções para o setor público, algo que antes não era possível, era muito mais complexo. Mas, bom, finalizo aqui agradecendo mais uma vez a você, a todos que nos acompanharam e fico à disposição para próximas conversas. Da mesma forma, a TV Senado fica à disposição da Associação Brasileira de Startups para outras conversas sobre esse assunto que é bastante relevante para a nossa sociedade, para a nossa economia, e é sempre aqui tratando dos impactos das leis na vida das pessoas. Obrigado a você que acompanhou. Assine o canal da TV Senado no YouTube. Já são mais de 1 milhão de brasileiros que acompanham toda a produção do Legislativo direto da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado, até o próximo programa.